Me chamo Bruno Sadek, sou médico veterinário há pouco mais de 22 anos de formado e já há um pouco mais de 12 anos trabalhando na área de neurologia. E eu entendo muito bem a situação que talvez vocês estejam em relação à insegurança na neurologia, né? Eu já passei por isso, então vou contar um pouquinho da minha história. Já trabalhei em várias clínicas, vários hospitais de referência até, e que eu, assim como vocês, sentia muita segurança em atender esses pacientes neurológicos. E torcia para que esses pacientes não chegassem, né? Porque a gente, quando está começando, a gente tem muita insegurança de várias coisas. E o paciente neurológico, sem dúvida, era um dos mais sofridos para mim, né? E aos poucos eu fui encarando isso, e essa maior dificuldade que eu tinha acabou se tornando a minha especialidade. Então vejam só, de um grande medo a gente conseguiu transformar isso em especialidade, tá? Então assim, eu entendo muito o que vocês, a grande maioria, tem passado por causa disso. Eu vivi isso junto com vocês, né? Eu passei por esse processo, por esse passo a passo. Me sentia sozinho muitas vezes na hora do atendimento, principalmente dos plantões, aonde aquela insegurança, onde a pressão do tutor em cima da gente, buscando um diagnóstico preciso e detalhado, ainda é muito grande, né? Só que quando você tem insegurança, parece que essa cobrança dobra o peso, triplica o peso. Então a gente precisa criar, né, coragem, encarar de frente, mas principalmente a neurologia, eu percebo que é muito difícil a gente só estudar em livros e assistir vídeos. Muitas vezes a gente não consegue absorver o suficiente para colocar isso na sua rotina prática, tá? E aí a gente começa a ter noção do buraco que ficou muitas vezes na faculdade, tá? Então, pensando nisso, é que eu comecei, né, a trabalhar com a neurologia, e principalmente focado nesse primeiro passo, assim, nesse início, né, de formação de quem acaba de formar, que está entrando no mercado de trabalho, porque a faculdade deixa brechas enormes na gente e precisamos estar cobrindo isso com nossa responsabilidade, né? Então temos que correr atrás desse buraco para a gente poder estar cada vez mais se atualizando e suprindo essa deficiência, tá? E essa live que eu estou fazendo, assim como a outra e todas as que acontecerão, é um aquecimento para a nossa jornada neurológica, porque é lá que eu vou desmistificar, vou facilitar, vou deixar tudo mais prático para a sua aplicabilidade. Então, eu quero que nessas lives a gente faça esse aquecimento, até porque eu já percebi que quem participa das lives chega muito melhor, muito mais aquecido para a nossa jornada neurológica, e tem um aprendizado muito melhor e tem uma prática muito melhor, tá? Então, vamos estar aquecendo, vamos estar aproveitando aí, enquanto o pessoal está entrando, vai mandando aí o convite para os colegas que você acha que precisa estar sabendo mais da parte neurológica, que tem interesse, que quer se diferenciar no mercado, porque é uma área que todo mundo corre, e quando você tem essa fuga em massa, você tem grandes oportunidades, você tem uma fatia muito maior do mercado do que ficar correndo junto com todo mundo ali para a mesma direção, tá bom? Então, lembrando que a nossa jornada neurológica vai acontecer dia 11/12, às 20 horas, pelo horário de Brasília, tá? Não confundam quem é aqui da região norte. Então, horário de Brasília, 100% online, 100% gratuito, mas temos vagas limitadas. Então, faz a sua inscrição lá no link da bio, garanta essa vaga para a gente poder estar conversando melhor, tá bom? Bom, o que a gente vai discutir hoje, né? A gente vai discutir uma falha muito grande que eu observo em quem está começando, que é querer ir direto ao ponto. Isso é muito comum em todas as áreas, né? Porque quando a gente observa, quando a gente vai ter um diagnóstico clínico, muitas vezes eu vejo pelos meus alunos, quando a gente está discutindo os casos clínicos, eles querem pensar no que é mais raro, em vez do que é mais comum. Então imagina isso como um funil, né? Então, a boca do funil é onde está a maioria dos casos clínicos. E por que eles estão lá? Porque eles são mais comuns. E o que você espera pegar?
Primeiro, o que é mais comum. Se você pega essa faixa que é mais comum, ou seja, você tem uma porcentagem maior de acerto. Se você investiga essa, aí você desce para uma outra faixa até chegar na ponta do funil, onde são as doenças mais raras. E assim é na neurologia. Só que eu vejo o pessoal pulando essas etapas, querendo ir direto lá no fundo, querendo pegar uma doença extremamente rara. E não é bem assim que funciona, tá? Agora, eu vou fazer 3 perguntas aqui e eu gostaria que vocês refletissem sobre elas, né? Primeira coisa, você já sentiu um frio na barriga quando chega esse paciente neurológico para você atender, né? O que é esse paciente neurológico? Muitas vezes é aqueles pacientes que eu brinco que são os pacientes estranhos, né? Ou seja, é estranho, o tutor falou que é estranho, grande chance de ser neurológico, né? Então, o que é o estranho? É o andar diferente, é o comportamento diferente, tá? Então, quando chega esses pacientes estranhos, como é que vocês se sentem? Sente frio na barriga? Né? A primeira pergunta para se refletir, tá? Segunda pergunta, quando chega esse paciente estranho, você tem vontade ou você já fez, você já pulou alguma etapa do exame neurológico por insegurança, por achar que vai ser julgado, por estar fazendo errado, seja por um colega ou seja pelo próprio tutor, com medo de passar vergonha, alguma coisa assim? Né? É a segunda reflexão que eu quero que vocês façam, tá? A terceira quantas vezes vocês ficaram torcendo para que não chegasse um paciente neurológico na sua clínica, no seu plantão? Como é que você se sente assim? Se você disse sim para uma dessas perguntas, você está no lugar certo. Você está querendo se desenvolver, você está querendo aprender, mesmo sem ser especialista. Por quê? Porque, novamente, o básico bem feito, todo mundo tem que fazer. Então, atender o paciente neurológico básico e conseguir destrinchar esse básico, você vai ter uma maior segurança no seu atendimento, você vai ter um maior reconhecimento no seu trabalho, porque se todo mundo foge daquilo, vão te chamar para atender esses casos. Vai aumentar o seu reconhecimento, aumenta o valor agregado, né? E com isso você, né, vai melhorando sua insegurança, sua ansiedade, que são coisas que fazem muito mal para a gente, né? Então, é nesse sentido que a gente tem buscado cada vez mais trabalhar com vocês no início de carreira, né, em formação, em crescimento de aprendizado, para poder trazer essa segurança muito melhor, tá? E aí, imagina como é que você vai se sentir, por exemplo, quando você atender esse paciente neurológico pela primeira vez sozinho. Putz, é uma sensação incrível, né? Eu lembro que um dos meus primeiros pacientes que eu consegui conduzir de forma sozinha, né, digamos assim, e com um desfecho muito bom, nossa, foi muito gratificante mesmo. Eu praticamente já fechei todos os cursos aí do professor Ronaldo Casimiro, como eu falei na live passada, que é uma referência na neurologia mundial. O que faltava, já estamos quase em fase de conclusão, que é a pós-internacional de neurologia que ele lançou. Então isso foi me dando cada vez mais segurança, tá? Para poder chegar a esse ponto. Mas, desde quando eu comecei a me interessar e correr atrás da neurologia, o meu primeiro sonho era conseguir atender esse paciente neurológico com segurança. E era uma coisa que parecia muito longe. Mas não é longe, e muito menos impossível. É só com vontade e com metodologia. Porque precisamos cada vez mais adequar algumas metodologias para a nossa rotina prática. Por quê? Eu sei que você não vai ser um especialista, né? Pelo menos inicialmente, mas você vai estar correndo atrás de melhorar. E se, né, o bichinho da neurologia te picar, aí você vai correr cada vez mais e sim vai se tornar um especialista também, tá? E isso faz toda a diferença no nosso atendimento. Imagina as oportunidades que a gente tem, né, nesse sentido. Um mercado que a gente tem poucos profissionais e você conseguir se destacar, né? Veja para mim, estou no norte do país, né? Estou em Porto Velho, mas eu tenho dado assistência a cidades do Brasil todo e até fora do país. Nunca pensei isso, né? Pensava em ser um bom profissional, mas chegar a ter esse reconhecimento fora do país, onde as pessoas têm me buscado, têm me procurado pela possibilidade da tele-interconsulta, isso é muito gratificante. Isso escancarou portas. E eu sou muito grato à neurologia por isso. Então eu quero fazer o meu melhor e contribuir com o meu conhecimento.
Porque quem tem o conhecimento e não compartilha, chega a ser egoísmo. Porque a gente não vai viver eternamente. A gente precisa de pessoas que deem continuidade a esse conhecimento e a essa aplicabilidade. Então isso é extremamente importante a gente fazer, tá? E aí, quanto vale será que você encerra um plantão com a sua paz de espírito, sabendo que fez o melhor trabalho, sabendo que você contribuiu com a vida desse paciente? Eu tenho certeza que a maioria de vocês se sentem extremamente realizados quando termina o plantão sem nenhum BO, sem nenhum pepino, né? E que tudo ocorreu tranquilo. É satisfatório, fala aí, né? A gente, há uma lavada, fizemos o nosso melhor, sem problema nenhum, né? E como é que seria, né? Outra reflexão, como é que seria a sua rotina se você tivesse essa segurança no atendimento, sem ansiedade, sem frustração? Como seria a sua rotina? Seria muito mais leve. Talvez você teria até muito mais tempo para fazer outras coisas, né? Então, o que você acha que poderia mudar na sua vida hoje se você sair daqui e aplicar o que a gente vai falar e fazer a diferença no atendimento e na rotina do seu paciente? O que você acha que mudaria? Seria importante ter esse tipo de aplicabilidade? Escreve um sim aí, se você acha que seria importante ter essa aplicabilidade imediata. Já que a gente, talvez vocês escutam, muita gente falando que neurologia é difícil e tal. Então, escreve um sim aí, se você acha que é válido terminar hoje e colocar isso em prática. Bora, pessoal. Senão eu não vou falar, então. Se ninguém escrever um sim aí, não vou falar, não. Vou juntar aqui minhas coisas, né? E vou abandonar vocês. Tô esperando um sim. Cadê aquele sim bacana aí de vocês? Ou um legalzinho? Dá um joinha aí pra gente, tá? Quanto tempo você acha que investe energia para poder estar aprendendo algo novo? A gente investe tempo, investe dinheiro, né? Mas a gente investe energia também. Então a gente... Opa, apareceu um sim, né? Aí sim. Muito obrigado por esse sim. Então, graças a esse sim da Renata, todo mundo vai se beneficiar por causa disso, tá? Então, vamos lá. Vamos direto ao ponto, já que o pessoal começou aí a se manifestar, começou a se animar. Vamos direto ao ponto, tá? O que a gente vai falar? A gente vai falar dessa tampa do funil. Ou seja, a gente vai começar a observar a avaliação neurológica do macro. Ou seja, o que é a primeira coisa que vocês têm que pensar para depois a gente afunilar, tá? Então, a primeira coisa que você tem que observar quando vê um paciente estranho, né? Ou seja, com grande indicativo que seja neurológico, é você ter que colocar a lesão em dois lugares: sistema nervoso central ou periférico. Então, tudo parte daí. Quando você vê esse animal estranho, vamos chamar assim, pensa a primeira coisa: poxa, será que essa manifestação ela está partindo do sistema nervoso central ou do periférico? Aí a gente começa a nossa linha de raciocínio, a gente começa a juntar as pecinhas, tá? E aí eu vou falar, né, daquela avaliação que a gente falou na terça-feira, que começa antes do consultório, que é o quê? É a locomoção desse paciente. Observa a locomoção dele, observa com calma, observa como que ele anda, né? Esse animal tem o quê? Ele tem uma incoordenação para andar, né? Ele cruza as patinhas ou ele vai só para um lado e aí acaba rodando em círculo, né? Como que ele está? Ele anda com uma fraqueza, ele está tão fraco que ele arrasta a patinha dele. Começa a observar isso com calma. Olha ele andando, pede para o tutor ir, observa quando ele vai, observa quando ele vem, tá? Não é para o animal correr, tá? A gente não avalia marcha com o animal muito rápido, correndo. A gente avalia ele andando. Observa ele indo, depois observa ele voltando, tá? E peça, se o tutor não estiver contribuindo, um auxiliar, alguma outra pessoa, quantas vezes for necessário para você observar. E explica para o tutor que isso é extremamente importante. Isso pode mudar completamente a localização da lesão. Então, quando a gente coloca essa alteração, a gente vai avaliar se ele tem ataxia. O que é ataxia? É a incoordenação do movimento. E aí a gente tem 3 tipos de ataxia, né?
a proprioceptiva, a vestibular, né? E a gente tem a cerebelar. Então, só pelo movimento que o animal apresenta, a gente já consegue classificar, na maioria das vezes, o tipo de ataxia. E isso já coloca a lesão em algum local, né? Então, precisa ser avaliado com calma. Precisa ser avaliado com muita calma. Na verdade, a gente não pode deixar isso passar batido, né? E isso a gente faz como? Isso é treinável. A gente precisa treinar o nosso olhar. Eu falei também na terça-feira, a gente tem que treinar por quê? Porque a gente lida com vários padrões de raça. A gente acompanha de um piquinês, de um chihuahua, um pincher, a um malamute, a um rottweiler, que são padrões de locomoção diferentes entre as raças. Então eu tenho que treinar o meu olhar. Se eu treino o meu olhar para identificar o tipo de ataxia, isso já me coloca na frente de muito colega, porque eles não observam. Eles pegam o animal neurológico e colocam direto na mesa. Isso está errado. Não pode ser assim. Não se avalia paciente neurológico sem avaliar a marcha. Então, a dica número 1 de hoje é: se esforce para esse animal caminhar. Se esforce. Se ele chegar e falar, ele não anda, não interessa, coloca ele no chão. Você vai ver se, na hora que você colocar ele no chão, se ele está com o membro rígido e ele não consegue andar, ou seja, se ele está espástico, ou seja, rigidez, ou se ele está fraco, se ele está com moleza no membro, você vai colocar ele no chão, ele encolhe, ele não tem força nenhuma, ele tem fraqueza. E por que isso é importante? Porque quando você tem uma rigidez, é muito mais provável que ele tenha uma lesão em sistema nervoso central. E se ele tem uma flacidez, ele pode ter uma lesão no sistema nervoso periférico. Lembra que a gente falou logo há pouco? Então, só isso já são um ponto de partida. É central ou é periférico? É esses dois pontos que a gente tem que conhecer em primeira mão. Então, isso faz parte do macro, do grosso do funil, lá em cima. Central ou periférico, a partir daí eu vou partindo para afunilar isso, tá? É claro que a gente tem algumas doenças neuromusculares que podem causar rigidez, né? Mas não é o caso a gente entrar no detalhe. Isso a gente pode abordar com muito mais paciência na jornada neurológica. Novamente, lembrando, dia 11/12, às 20 horas. Se você ainda não fez sua inscrição, o link está na bio, são poucas vagas, tá? Então, acabou a live, você vai lá, se inscreve rapidinho, preenche lá os dados rapidinho, garanta a sua vaga na jornada neurológica, tá bom? Então, o segredo é justamente identificar essas coisas macro, que por incrível que pareça, por mais lógico que pareça, muita gente passa batido bonito. E o que eu vejo aí, hoje mesmo, antes de entrar na live, estava falando com um colega que pediu ajuda, ele falou, eu acho que o problema é neuromuscular, ou seja, tá colocando a lesão no sistema nervoso periférico, né? E aí eu falei, é mesmo e tal, poxa, me fala mais. E aí conversa vai, conversa vem, quando ele me manda o vídeo, o animal tá o quê? Com andar rígido. E aí porque ele tá andando rígido, ele achou que era no músculo. E na verdade não era, é na medula. E a medula é sistema nervoso central. Então entendem que esses detalhes, eles podem ser simples. É só treinar o olho. Para a gente avaliar essas marchas, avaliar esse passo a passo. Tá bom? Então, busque treinar o padrão. Se você criar um padrão na sua cabeça de como eles se locomovem, fica muito mais fácil. Outra dica, como que eu posso facilitar a imagem desse padrão? Imagina esse animal andando numa areia, tá? O que você imagina? Por que andando na areia? Porque fica a marca das patinhas. Então, se esse animal está andando na areia, primeira coisa, imagina que as patas, as marcas que ficam na areia, elas têm que estar alinhadas. Elas têm que estar em linha reta. Ela não pode ter um pouco para o lado, ir para o outro, vai e volta, não. Elas têm que estar alinhadas. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, ela tem que ter simetria na passada. Ou seja, a distância das passadas, elas têm que manter um padrão. Elas têm que ter a mesma distância, né? Bem próximo da mesma distância. Tá? E aí,
elas não podem ter, por exemplo, se está andando na areia, não pode ter risco, ou seja, a pata desse animal não pode arrastar, ou seja, ficar a marca de riscos, né? E não só a pegada, só a patinha. Ela não pode ter esse risco na areia. Ela não pode ter alteração de simetria. Então, quando o animal anda, para quem não sabe disso, quando ele pisa com a patinha da frente, na hora que ele joga para dar o próximo passo, o membro pélvico, a patinha de trás, ela pisa quase no mesmo ponto onde a da frente saiu. Então, essa é a simetria. Então, quando o animal tira a pata da frente, a de trás pisa quase no mesmo ponto. Se o animal tira a pata da frente e a outra está muito distante dessa pata, ele pode ter uma fraqueza do membro pélvico, porque ele não consegue ter o movimento completo. E quem não consegue ter um membro pélvico, ou a movimentação completa, pode significar fraqueza. Porque essa fraqueza faz com que não tenha um movimento longo, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem algum problema e tem uma fraqueza no membro torácico que vai beber água, ela tem fraqueza, ela tem dificuldade até de colocar o copo na boca. Então, são sinais de fraqueza que talvez coloquem a lesão no neurônio motor superior, ou inferior, desculpa, tá? Então, é esse tipo de observação. Observa se as patas cruzam nessa areia. Se a da frente pisou aqui, a outra pisou lá do outro lado, opa, tem uma alteração aí. Ah, problema ortopédico causa isso? Muito difícil. De cruzar a passada, muito difícil, né? Ele pode ser confundido sim com fraqueza. De displasia coxofemoral, ela pode ter alguma alteração no membro pélvico que se remeta à fraqueza. Por quê? Porque não dá passada longa. Aí tudo bem, concordo com vocês. Mas cruzar, aí não muito, tá bom? Então tem que ficar atento nisso. Padrão da marcha é um dos pontos importantes do diferencial, tá? Então, quando a gente começa a criar essa metodologia e começa a criar esse padrão, tudo vai ficando muito mais fácil, vai fazendo muito mais sentido. Ah, então tá. Então, chegou o paciente esquisitão lá, você vai respirar e vai falar, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Avaliar a consciência desse animal, que a gente falou ontem, né? Mas ontem eu acho que a gente deixou bem clara a questão da consciência, por isso que hoje a gente está falando da locomoção. Para quem, né, não assistiu a live da terça-feira, ela está salva lá no feed, dá uma olhadinha lá, que vocês vão entender o que a gente está falando aqui. Então, avaliou a consciência, avalia a locomoção, avalia a marcha. Então, segundo passo dessa avaliação, avalia a locomoção. Então, vai colocando isso na sua cabeça, vai anotando, né? Outra coisa importante observar na marcha, quais membros estão envolvidos? É só um membro? É só os de trás, só os pélvicos? São os 4 membros? Só de um lado? Lado direito? Lado esquerdo? Como é que tá, né? Isso também já começa a diferenciar. Ah, é só um membro pélvico? E tá com rigidez? Opa! Sistema nervoso central, região medular, mas tem que ser da intumescência torácica para trás. Porque se o membro pélvico tá bacaninha, então muito provável você pode ter uma lesão, né, tóraco-lombar. Já não vai ter envolvimento craniano, não vai ter envolvimento cervical, nada disso, tá? Então tudo isso vai fazendo a gente ir montando aquela pecinha, tá? Tá fazendo sentido para vocês, né? Esse passo a passo é como a gente trabalha na neurologia e como funciona a cabeça do neurologista. É avaliando cada passo a passo. E aí, cada vez que eu avalio um passo, né, que eu estou falando daqueles 6 pilares, então, cada pilar que a gente avalia, dentro desse pilar, a gente também a gente separa como subnichos. Então, dentro de cada pilar existe uma parte macro, que é o mais comum, e depois uma parte que vai afunilando. Só que eu preciso avaliar com calma todos esses pacientes, tá bom? E aí, eu quero que vocês comecem a tentar avaliar a marcha dos animais quando vocês atenderem. Eu quero que você olhe para esse animal e tente colocar em uma dessas 3 ataxias. Ataxia proprioceptiva, quando o animal tem fraqueza, que ele arrasta o membro, tá? Ataxia cerebelar, normalmente o animal tem tremor de cabeça, tem tremor do corpo, tá? Ataxia vestibular, é quando o animal tem inclinação de cabeça, então anda em círculo. Tudo isso vai se manifestar na locomoção do animal. Então, se ele estiver no colo, enrolado numa toalha, você não vai ver o animal se tremendo, balançando. Você vai ver quando colocar no chão e ele for andar.
Então coloca esse animal no chão. Fraqueza, propriocepção. Se você pegar esse animal e colocar direto na mesa, você não vai ver a taxia proprioceptiva. Você vai ver o animal que vai chegar na mesa, às vezes ele vai deitar, você vai achar que ele está com medo. E você não vai perceber isso. Percebe? Faz sentido para vocês que esses detalhes são importantes? Simplesmente porque você pediu para o tutor colocar o animal no chão e andar. Coisa que muita gente não faz. Eu não fazia. Antes de conhecer a neurologia, eu não fazia. Achava que o animal chegava, né, com o tutor teria que contar o histórico do animal, a gente tinha que avaliar ele na mesa, aferir, né, todos os parâmetros básicos, buscar exames para confirmar a tua suspeita. Mas na neurologia é diferente. Se a gente não conseguir colocar o local da lesão e decidir onde é esse local, você não sabe nem qual exame você vai pedir. Aí vem aquela conversa, eu não trabalho com neurologia, não atendo neurologia porque não tem tomo em ressonância na minha cidade. Ei, aqui também não tem. E eu faço a diferença nesses animais. Alguns precisam? Precisam. Só que você sabia que a imagem muitas vezes pode ser perigosa? Sim, perigosa. Por quê? Se você pede um exame de imagem do local errado e você acha uma alteração, você pode tomar a decisão errada. Você pode mandar esse animal para uma cirurgia sem necessidade. Então, cuidado com essa questão da imagem. A gente também vai falar disso, né, em uma live, tá? E a gente vai destrinchar isso na jornada neurológica. Dia 11/12. Não esqueça. Às 20 horas. Isso mesmo. Tá? Então, quando a gente vai colocando isso de forma segmentada na cabeça, ela fica mais lógica. A princípio, você pode falar, nossa, não estou conseguindo entender. Mas entendeu a avaliação de consciência que a gente falou na terça? Ótimo. Entendeu a avaliação de locomoção de marcha? Excelente. Deixa isso separado, em gavetinhas no cérebro separado. Mas quando chegar lá na frente, por isso que quem participa das lives chega muito mais preparado para a jornada neurológica. Porque quando você abre todas as gavetas, opa, tem coisa ali naquela gaveta. E aí você começa a puxar, e aí depois a gente junta tudo, bingo, fechou o sentido. Você fala, nossa, realmente, eu precisava saber disso para entender o que é uma alteração de consciência, que essa alteração de consciência altera esse tipo de marcha. Esse tipo de marcha vai se manifestar com rigidez, com fraqueza. Ah, então realmente faz sentido. Olha que legal. Eu costumo falar que a neurologia é como matemática, mas tem gente que não gosta de matemática e é ruim. Mas qual que é o sentido dessa frase? É porque a neurologia é como fórmula de matemática. Se você respeita a ordem das equações, a ordem, né, da multiplicação, divisão, soma, né, subtração, se você respeita a ordem, é muito mais fácil você chegar num resultado preciso do que você querer pular. Quando você tem uma equação que está dentro do parênteses, você não tem que resolver primeiro, é exatamente na neurologia. Você tem que seguir a ordem do que é prioridade, do passo a passo, dos seis pilares, para você poder chegar num diagnóstico preciso. Entende? Tem que fazer sentido para vocês. Tem que ter lógica. Você não está aqui para inventar a pólvora, ela já foi descoberta. Você não está aqui para inventar a lâmpada, ela já foi descoberta. Você só tem que seguir o passo a passo. É só isso que você tem que fazer na neurologia. E é o que a gente vem sedimentando isso passo a passo separadamente. Mas a gente vai chegar lá na frente e vai juntar tudo. E quando junta tudo, ó, beleza, fechou. Você vai ter muito mais capacidade de atender esse paciente neurológico com segurança. Sem ficar com medo do tutor perguntar as coisas. Porque é outra coisa que a gente passa, né? A gente faz atendimento torcendo para o tutor não questionar a gente. Porque quando eles questionam a gente, muitos colegas fazem o quê? Se sentem ofendidos, né? Por quê? Ai, tá duvidando de mim. Não é isso, abre a sua cabeça, meu amigo. Assim como você vai no médico, se você leva seu filho no médico, ele fala alguma coisa e você pergunta, você quer saber mais. É seu direito de pai e de mãe. E a mesma coisa o tutor. Ele vai te questionar, não é porque ele está duvidando, é porque ele está, né, querendo entender melhor o que o animal dele tem. Tá? Terceira dica importante. Para de tirar conclusão precipitada. Sabe aquela situação que muita gente fala, o animal chegou esquisitão, é sinomose. Nem perde muito tempo, bora, é sinomose, tá? Bora direto para os testes. Para com isso, para de pular etapas. A gente precisa
como eu falei, avalia passo a passo. Segue o roteiro. Para de tomar conclusão precipitada. Não é assim que funciona. Ah, vamos direto para o exame, para o teste de sinomose. Você avaliou para ver se realmente tem uma característica, no caso da sinomose, de ser uma doença multifocal? Porque até agora a gente falou de quê? Localizar a lesão. E quando essa lesão está em vários locais, a gente chama de multifocal. Aí você vai pensar numa sinomose. Mas se não é multifocal, dificilmente vai ser sinomose, meu amigo. Ah, mas ele está arrastando os membros pélvicos. Várias doenças, várias coisas causam isso. Não é só a sinomose. Sinto muito, né? Se você acreditava que era só isso. Mas não é. Então, né? Ei, jacaré, não dorme na praia não. Porque senão vai virar bolsa. E aí já era. Tá? Então vamos se atentar. Vamos ter sequência na nossa avaliação. Tá bom? E, novamente, eu entendo muito bem. Deixa eu só tomar uma água aqui. Eu entendo muito bem essa sua insegurança. Eu já tive nesse local aí, tá? Eu já tive nesse local de incerteza, de conflitos, de achar, de me esconder, né? Eu tinha vontade de me esconder no plantão, falar, não, fala que não tem veterinário não, né? Nossa, demais. E é muito ruim. Gente, fala sério, a gente tá aqui no bate-papo. É muito ruim essa sensação. Vocês podem até tentar, no início, esconder esse sentimento. Achar que é durão, que é fortão, né? Durona. Mas aí o que acontece? A gente vai acumulando. Aí daqui a pouco a gente vê o que está acontecendo aí. A síndrome de burnout estourando, explodindo, e aí tudo vira burnout. Culpa de quem? Culpa nossa, que não identificamos e não solucionamos esse conflito interno muitas vezes. Então eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para trazer essa quebra de mito que se fala tanto, neurologia é muito difícil, é impossível, eu não vou aprender. Minha amiga, não é você que não tem condições de aprender. Você apenas criou um bloqueio e está travada, achando que isso não é possível. Mas ao longo, né, dessa minha jornada, tanto de veterinário quanto de neurologia, eu aprendi com os meus alunos, porque eu sou professor universitário, então eu sei das dores que vocês têm, eu sei as dores que vocês têm quando vocês formam, eu conheço, eu vivo isso. Então, a gente trabalha método aplicável. Porque tudo que você tem muito conhecimento, mas que aquilo não é aplicável, você vai esquecer. Porque não é da sua rotina, não é do seu dia a dia. Tá certo? Então, mais uma vez, não percam, a jornada neurológica, ela vai desmistificar a neurologia, eu vou desmembrar isso para vocês. Para você ter muito mais conhecimento e ter muito mais sentido, tá? Vai ser incrível esse evento, tá? Vai transformar quem está começando e quer ter segurança no atendimento desses pacientes. Faz sentido para você? Então vai lá no link da bio, se inscreve, garanta a sua vaga. Para de achar que você não sabe neurologia, tá? Tem alguma dúvida em relação à locomoção do paciente, a essas ataxias que a gente falou? Escreve aí, a gente vai ter um tempo para responder e ajudar vocês, tá bom? Por quê? Porque é muito importante, né? É muito importante a gente tirar essas dúvidas nessas oportunidades que a gente tem, tá? Tem alunos meus que muitas vezes tiveram a oportunidade de ter aula comigo, de ter um acesso muito mais próximo de mim, que depois que formam é que querem buscar e às vezes eu já não consigo dar a mesma atenção que eu dava em sala de aula. Porque na sala de aula eu estava 100% focado nos alunos. Agora fora de sala tem toda a minha rotina de atendimento, de trabalho, de outros locais, enfim, de pacientes. Então às vezes eu não vou conseguir responder na mesma rapidez que eu responderia em sala de aula. Tá certo? Então assim, eu tive vários alunos, né, que me deram já esse feedback também. Depois vocês vão estar vendo alguns desses depoimentos que conseguiram, em pouco tempo, seguindo esse método que eu tenho ensinado e mostrado para vocês, a fazer essa aplicabilidade. O dia da jornada neurológica, de novo, gente, dia 11/12, às 20 horas, horário de Brasília, a gente vai estar nesse evento 100% gratuito, online, para esclarecer e desmembrar, né, destrinchar
a neurologia para vocês, tá bom? Mas como eu estava falando, esses depoimentos de alunos, eles são incríveis, porque eles conseguiram, em pouco tempo, fazer atendimento neurológico de um paciente sozinho. Teve paciente, ou teve colega, que em 30 dias já estava atendendo perfeitamente um paciente neurológico, com segurança, seguindo passo a passo, seguindo essa metodologia, que é fundamental para a neurologia. Como eu falei, é um protocolo, é um passo a passo, tá? Se você aplicar esse checklist que eu vou ensinar na jornada neurológica, eu te garanto que você vai atender pacientes neurológicos com lógica, com clareza, sem dificuldade. Então, não deixem passar essa oportunidade. Tá bom? Então, pessoal, às vezes a gente pergunta para vocês sobre dúvidas e vocês às vezes podem ficar constrangidos. Eu vou fazer aqui um desafio, tá? Eu vou fazer um desafio para o que a gente conversou hoje. Se você observar uma locomoção alterada do animal e avaliar a ataxia desse animal, filma e marca a gente. Me marca lá no Instagram, que eu pessoalmente vou te dar um feedback da sua avaliação. Eu vou fazer uma mensagem no direct, seja como for, como você preferir, mas filma esse paciente, me marca, que eu vou dar um feedback para vocês. Bora fazer esse desafio? Quem conseguir avaliar, né, o paciente, não tenham medo de errar. Eu já errei bastante, tá? Mas a gente aprende com o erro. Então, se você ficar na sua zona de conforto, achando que vai errar, que não vai fazer por medo de errar, meu amigo, você não vai sair do lugar. Então, filma esse paciente andando, se locomovendo, coloca qual é o tipo de ataxia, ou faz assim, já que você tem medo de errar, então nesse primeiro momento nem coloca o tipo de ataxia. Só coloca observando a locomoção e aí me marca, como o Bruno Sadek, @BrunoSadek, solicitou. Então avalia com calma. Se tiver dúvida, coloca na câmera lenta e aí você posta lá, pede autorização do tutor, posta lá e me marca. Bora fazer esse desafio? É isso, pra cima. Vamos, pessoal. Eu tô aqui à disposição. Se vocês quiserem perguntar, tirar alguma dúvida, essa é a hora. Essa é a hora que vocês estão me tendo aqui 100% disponível. Certo? E se não tiver dúvidas, a gente vai na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, horário de Brasília. Já marca na sua agenda, já avisa para os amigos. Terça-feira, às 20 horas, outra live, para a gente falar mais um pouquinho sobre esses pilares e como diferenciar a neurologia de outros problemas. Tranquilo? Beleza, gente? Então, já está dando o nosso tempo aqui. Agradeço a atenção de vocês e o que vocês precisarem é só me mandar mensagem e a gente vai estar aí auxiliando e colocando à disposição. Não esqueçam do desafio, tá? Filma lá a locomoção do animal, me marca no Instagram e eu vou mandar um áudio direto para vocês ou uma mensagem e a gente vai juntos tá cada vez mais somando e agregando um tijolinho de cada vez, somando aí mais a neurologia. Beleza? Obrigado, até a próxima. Tamo junto. Jornada Neurológica, 11/12, às 20 horas, horário de Brasília. Bora!